Junho de 1941. Uma companhia de infantaria britânica perto de Solem, no Egito, observa 6 Panzers alemães. Os 3 tanques avançam em direção à sua posição. O tenente ordena que sua equipe de fuzil antitanque avance. 2 homens carregando um rifle Boy de 55 LB, que supostamente podia perfurar blindagem. Eles se posicionam, miram no casco do tanque líder a 200 jardas e disparam. O projétil de tungstênio de meia polegada acerta em cheio. Deixa uma amassadura do tamanho de um punho e ricocheteia na areia. O Panzer nem sequer reduz a velocidade. 4 minutos depois, toda aquela companhia está ou morta ou em fuga. Isso não foi um incidente isolado. Essa era a experiência padrão para os infantaria aliados. De 1939 até o início de 1942, a engenharia blindada alemã havia ultrapassado tudo o que os aliados podiam levar ao combate. O Panzer I vinha com 50 mm de blindagem frontal. O Panzer Kurd tinha 80 mm. Os Tiger Flashfire, que começaram a aparecer no final de 1942, entraram em combate com 100 mm de aço endurecido, protegendo sua tripulação. E os soldados de infantaria aliados praticamente não tinham nada que pudesse detê-los. Vamos falar sobre o que eles tinham. O rifle antitanque Boy é a principal resposta da Grã-Bretanha. A veículos blindados, podia penetrar 21 mm de blindagem a 100 jardas em condições perfeitas. Condições perfeitas significavam ângulo reto sem inclinação, o tipo certo de aço. Condições de combate nunca são perfeitas. O rifle pesava tanto quanto o equipamento completo de 2 homens, recuava com força suficiente para quebrar clavículas e exigia 2 soldados para operá-lo. Mais importante, não podia parar de forma confiável, nada mais pesado do que um carro blindado leve. Em 1941, os americanos estavam em situação pior. Quando o exército do Roosevelt entrou na guerra, seu fuzil antitanque era a metralhadora .50 da M2 Browning. Era a mesma arma montada em meia-hastes e aeronaves. Contra um Panzer IV em movimento, era tão eficaz quanto atirar pedras. Algumas unidades de infantaria carregavam bombas adesivas dispositivos que você supostamente correria para colar a mão em um tanque. A taxa de sobrevivência para soldados que tentavam essa manobra era mais ou menos a que se espera de alguém correndo em direção a uma plataforma de metralhadora de 30 toneladas. Os britânicos testaram o Pet Projector Infantry Anti-Tank, que lançava uma bomba de 2,2 libares usando uma mola enorme. Tinha alcance eficaz de cerca de 100 jardas, exigia 40 kb de força para operar. E frequentemente não conseguia penetrar mesmo quando acertava. Um sargento britânico no norte da África descreveu-o como um cano de esgoto carregado de esperança. Os franceses tinham o lançador de granadas Brandy ML-1835. Os soviéticos usavam granadas antitanque que obrigavam os soldados a se aproximarem à distância de arremesso 20 a 30 jardas de máquinas cobertas de metralhadoras. Eis o que tornava essa situação genuinamente aterradora para os comandantes aliados. A doutrina de blindagem estava mudando. A filosofia tática alemã em 1941 centrava-se em armas combinadas. Tanques apoiados por infantaria e artilharia, todos avançando juntos. Quando uma divisão Panzer atacava sua posição, você não podia simplesmente se esconder e esperar que seus próprios tanques aparecessem. Seus próprios tanques provavelmente estavam pegando fogo a 3 milhas atrás. Você precisava de algo que um soldado de 9 anos pudesse carregar, apontar e disparar antes que o carregador de metralhadora daquele Panzer o cortasse ao meio. Algo que realmente penetrasse a blindagem e parasse o tanque. No final de 1941, depois de ver divisões inteiras ruir sob assaltos blindados alemães na França, no norte da África e na União Soviética, os departamentos de guerra aliados recebiam a mesma mensagem desesperada de todos os teatros. Dê-nos algo portátil que mate tanques, ou vamos perder esta guerra uma companhia de infantaria destruída de cada vez. Os relatórios de baixas deixavam a matemática brutalmente clara. Durante a Batalha da França em 1940, a blindagem alemã rasgou as linhas defensivas aliadas
especificamente porque os soldados de infantaria não tinham resposta eficaz contra tanques. O problema não eram tática ou coragem. O problema era física. Os soldados de infantaria estavam levando penetração de 20 mm para uma luta contra a blindagem de 80 mm. E essa era a situação que enfrentava o arsenal do exército dos UiOs no início de 1942. Conserte esse problema rápido, ou comece a explicar às famílias por que seus filhos morreram impotentes contra máquinas que eles não conseguiram riscar. A solução chegou na forma de 2 oficiais do exército de pé numa oficina em Maryland, com um pedaço de cano e uma ideia terrível. O capitão Leslie Skinner havia passado meses trabalhando em uma granada-foguete portátil, um pequeno explosivo projetado por um motor de combustível sólido que um soldado teoricamente poderia lançar mais longe do que seu braço permitia. O protótipo funcionava por pouco, mas o vento de projétil do motor era suficiente para arrancar a mão de quem lançava. Nada ideal. O tenente Edward Wool observou um dos foguetes de teste de Skinner voar e fez a pergunta óbvia: e se não lançarmos? E se simplesmente o lançarmos a partir de um tubo? Skinner olhou para ele como quem sugerira construir um canhão de papelão. Então eles fizeram as contas. Um simples tubo de aço aberto em ambas as extremidades permitiria que o escape do motor do foguete fosse ventilado para trás, enquanto o projétil voava para a frente. O operador ficaria atrás do tubo, miraria e dispararia, e se tudo funcionasse, sobreviveria. Testaram o primeiro protótipo em maio de 1942, no campo de provas de Aberdeen, em Maryland. Poole pegou um pedaço de cano de um monte de sucata, mediu-o para coincidir com o diâmetro do foguete e selou uma das extremidades com uma ponteira de madeira que tinha um pequeno furo para o fio elétrico de disparo. Montaram-no num crudíssimo suporte de ombro feito de madeira e ferragens metálicas. Todo o conjunto parecia algo que um mecânico soldaria durante a pausa do almoço, porque é essencialmente isso que era. O primeiro tiro de teste percorreu 60 jardas e acertou a 10 pés do ponto visado. O segundo tiro foi a 50 jardas e desviou 15 pés para a esquerda. O terceiro giro em queda livre e aterrou 45 jardas antes. Mas aqui está o que importava. O tubo não explodiu. O operador não morreu. E o motor do foguete gerou velocidade suficiente para potencialmente danificar um tanque. Observadores do arsenal do exército, escondidos atrás de sacos de areia, viram exatamente o que precisavam: um conceito portátil que poderia realmente funcionar. O general Gladian Barnes, chefe de pesquisa e desenvolvimento do arsenal do exército, assistiu à demonstração e ordenou imediatamente a continuação do desenvolvimento. Em junho de 1942, já tinham uma designação o lançador de foguetes M1. Em julho, alguém notou que o tubo parecia um instrumento musical, que o comediante Bob Burns tocava no rádio uma longa peça de cano que ele chamava de bazuca. O nome pegou mais rápido do que a papelada oficial poderia impedir. Agora vinham os problemas. O M1 lançava um foguete de 3,5 lb com uma ogiva de carga moldada projetada para perfurar blindagem. As cargas moldadas funcionam por um fascinante fenômeno físico. Um explosivo revestido com um cone de cobre focaliza a explosão num jato superaquecido de plasma metálico, que corta o aço como um maçarico. Em teoria, a ogiva do M1 podia penetrar mais de 4 polegadas de chapa de blindagem. Na prática, a precisão era péssima. A 50 jardas alcance a que os combates contra tanques frequentemente ocorriam, o foguete podia cair em qualquer lugar dentro de um círculo de 20 pés. A 100 jardas, você estava essencialmente a apontar numa direção geral e a torcer para que desse certo. O problema não era a ogiva nem o motor. O problema era o tubo de alma lisa. Sem nada que estabilizasse o voo do foguete, variações minúsculas no empuxo do motor ou nas condições do vento faziam o projétil girar aleatoriamente. Às vezes voava reto, às vezes tumbled, capotava, às vezes descrevia uma espiral pelo ar como um pombo bêbado. Testes de campo no final de 1942 mostraram a dimensão do desastre. Soldados em Fort Benning dispararam 200 tiros de teste contra alvos tanque estacionários a 75 jardas. Taxa de acerto 38%.
Contra um alvo em movimento, as taxas caíam para menos de 20%. Os ciais que assistiram a esses testes fizeram uma conta sombria. Se a sua equipa de bazuca só acerta um tiro em 5 e você só tem uma chance antes que o metralhador do tanque o mate, você não está parando tanques. Você está a inscrever-se para missões suicidas. Em dezembro de 1942, o arsenal do exército enfrentou uma escolha: abandonar totalmente o programa da bazuca ou resolver o problema de precisão antes que milhares desses tubos inúteis fossem enviados a soldados que confiariam a vida neles. A proposta caiu na secretária do coronel William Crower, no Aberdeen Proving Ground, em janeiro de 1943, como uma granada sem pino. Um consultor civil do arsenal chamado Henry Mohop passara 3 semanas a analisar as falhas de precisão da bazuca e concluiu que o exército estava a abordar o problema ao contrário. Em vez de tentar aperfeiçoar o motor do foguete ou ajustar o peso da ogiva, sugeriu que estriassem o tubo de lançamento, cortando ranhuras em espiral dentro da alma lisa, como num arma de fogo tradicional. A resposta de Crozier, segundo as actas da reunião, foi imediata. Absolutamente não. O seu raciocínio parecia plausível para todos na sala. O estriamento funciona forçando uma bala a girar enquanto percorre um cano. As ranhuras cortadas no cano engatam com a superfície da bala, imprimindo velocidade rotacional. Esse spin giroscópico estabiliza o voo da bala. Mas a bazuca não disparava uma bala. Disparava um foguete com o seu próprio motor ainda a arder. Crozier argumentou que forçar um foguete a girar enquanto o seu motor gerava empuxo para a frente criaria forças aerodinâmicas imprevisíveis. A arma poderia tornar-se ainda menos precisa, ou pior, o foguete poderia capotar e detonar prematuramente. Havia outra preocupação que Crozier não disse em voz alta, mas que todos entendiam. Já tinham fabricado 14.000 bazucas M1. Essas armas estavam em produção em 3 fábricas. Algumas já tinham sido preparadas para envio para o norte de África. Se o estriamento se revelasse necessário, cada tubo teria de ser ou descartado ou recolhido e remanufaturado. O custo correria aos milhões de dólares. O atraso significaria tropas indo para o combate, possivelmente a iminente invasão da Sicília, sem armas antitanque adequadas. Mohop resistiu. E é aqui que a história fica interessante. Ele não era um teórico acadêmico. Era um engenheiro nascido na Suíça que havia trabalhado extensivamente no design de ogivas de carga moldada antes da guerra, ajudar a desenvolver os princípios por trás da ogiva perfurante da bazuca. E ele trouxe dados. Seus cálculos mostravam que o tempo de queima do motor do foguete, cerca de 2 segundos, era na verdade uma vantagem. Se o estriamento do tubo fizesse o foguete girar durante essa breve fase de aceleração, o projétil manteria um voo estabilizado pelos 2 a 3 segundos restantes. A rotação não contrariaria o empuxo do motor. Ela o complementaria. Ele também apontou algo embaraçoso. Os alemães já estavam fazendo isso. Relatórios de inteligência sobre lançadores. Panzer Schreck. Capturados cópias alemãs de engenharia reversa das bazucas americanas mostravam que os alemães haviam adicionado estriamento aos tubos e que sua precisão era visivelmente melhor que a do modelo americano original. A reunião terminou com Crozier negando a proposta. Sua rejeição escrita citava dados das testes insuficientes e risco inaceitável de modificação em equipamento aprovado. Em linguagem burocrática militar, isso significava: não vamos apostar na sua teoria quando temos um projeto funcional, mesmo que ele não funcione muito bem. Mohop ainda tinha uma carta na manga. Ele conhecia o capitão Skinner dos tempos de desenvolvimento de cargas moldadas. Skinner, apesar de ser militar, tinha reputação por apoiar soluções não convencionais. Mais importante, Skinner tinha acesso direto ao General Barnes. Então Mohop fez o que engenheiros frustrados fazem desde que a engenharia foi inventada, contornou os canais oficiais. Em menos de uma semana, Skinner havia organizado uma reunião para que Mohop apresentasse seu caso diretamente a Barnes. O general ouviu 15 minutos de explicação sobre estabilidade giroscópica física de motores de foguete e relatórios de inteligência alemã. Então, tomou uma decisão que redefiniria a doutrina antitanque americana.
aprovou a construção de 3 protótipos, estriados para testes comparativos. Se a teoria de Mohope falhasse, o projeto seria encerrado. Se tivesse sucesso, as modificações em produção começariam imediatamente, independentemente do custo. Crozier foi passado por cima por seu superior, o que tornava o teste iminente algo pessoal. A resposta militar padrão a ser desautorizado é garantir que as condições de teste tornem o sucesso o mais difícil possível. Se o estriamento falhasse sob testes rigorosos, Crozier estaria certo. Se tivesse sucesso, ele ordenaria as modificações e levaria o crédito por uma verificação completa. De qualquer forma, o protocolo institucional seria satisfeito. A data do teste foi marcada para 28 de janeiro de 1943. Campo de provas de Aberdeen. Chapas de blindagem de Panzer IV capturadas. 20 disparos com bazucas padrão de alma lisa. 20 disparos com os protótipos estriados de Mohope. Tudo medido, documentado e testemunhado. Antes de chegarmos àquela manhã gelada em Aberdeen, é preciso entender por que fazer um foguete girar poderia fazê-lo atravessar 8 polegadas de aço em vez de 4. A física aqui é fascinante. E não é o que a maioria das pessoas imagina. Primeiro vejamos o que acontece quando uma ogiva de carga moldada atinge uma blindagem. A ogiva contém uma carga explosiva atrás de um cone de cobre. Imagine um cone de sorvete feito de cobre com a ponta voltada para trás em direção ao explosivo. Quando a ogiva detona, a onda de explosão colapsa. Esse cone de cobre para dentro a velocidades superiores a 20.000 pés por segundo. Esse colapso transforma o cobre em um jato superaquecido de plasma metálico, um fluxo tão energético que se comporta mais como um fluido do que como um sólido. Esse jato, viajando a cerca de Mach 25, impacta a blindagem e essencialmente a atravessa, criando um canal de penetração estreito, mas profundo. Aqui está a parte crucial. O jato se forma em microsegundos, cerca de 20 milionésimos de segundo após a detonação. A geometria precisa ser perfeita. Se a ogiva atingir em um ângulo mesmo de 15 derivadas fora do perpendicular, a penetração cai 30%. A 30 de steel talvez nem perfure. O jato se forma, mas se espalha pela superfície da blindagem em vez de atravessá-la. É por isso que a precisão das bazucas de alma lisa era um desastre. Um foguete girando descontroladamente pelo ar podia atingir o tanque de lado com o nariz para cima ou em qualquer ângulo aleatório. Mesmo quando acertava muitas vezes, falhava em perfurar adequadamente. Agora, adicione rotação. Um tubo estriado imprime cerca de 2.000 rotações por minuto ao foguete ao lançá-lo. Essa velocidade rotacional cria a estabilidade giroscópica, um princípio básico da física, o mesmo que mantém um peão em pé. Um objeto girando resiste a mudanças no seu eixo de rotação. Para o foguete da bazuca, isso significava que uma vez que saísse do tubo apontado para o alvo, permaneceria apontado para o alvo durante todo o voo. Nada de capotamentos, nada de oscilações, nada de mudanças aleatórias de orientação. Mas Mohope entendia algo ainda mais profundo. A rotação não apenas estabilizava a trajetória do foguete, estabilizava também a própria formação do jato da carga moldada. Pesquisas de 1981 do físico suíço Franz Rudolf Tomke haviam mostrado que até mesmo uma rotação microscópica numa ogiva de carga moldada podia afetar a coerência do jato. Spin excessivo acima de 10.000 RPM destruiria o jato por força centrífuga. Mas uma rotação moderada na faixa de 2.000 a 3 RPM na verdade ajudava o jato a manter a coerência ao nivelar pequenas imperfeições no revestimento de cobre. Pense assim: um foguete sem giro, atingindo um tanque, é como lançar um dardo vendado. Você pode acertar e mesmo se acertar, o dardo pode golpear num ângulo estranho. Um foguete girado é como lançar um dardo com mira, com o próprio dardo projetado para corrigir sua trajetória. Você acerta onde mira e acerta primeiro com o nariz. A matemática confirmava isso. Os cálculos de Mohope previam que foguetes estriados manteriam a orientação com o nariz para frente dentro de 12 do eixo de lançamento ao longo de um voo de 100 jardas. Isso significava que o jato da carga moldada se formaria perpendicular à superfície da blindagem,
quase sempre maximizando a penetração. Os foguetes de alma lisa estavam atingindo com variações angulares de até 45 dar, o que explicava por que os resultados de penetração eram tão inconsistentes. Houve também um efeito secundário que ninguém previra inicialmente. As ranhuras dos tubos estriados criavam uma leve vedação de gás enquanto o foguete acelerava. Essa vedação fazia com que mais pressão dos gases do motor empurrasse o foguete para frente em vez de escapar ao seu redor. A velocidade aumentou cerca de 8% de 280 pés para pouco mais de 300 pés. Aquela velocidade extra traduziu-se em maior força de impacto e penetração ligeiramente melhor mesmo antes da detonação da carga moldada. Então, a promessa era esta. O estriamento entregaria impactos consistentes com o nariz à frente em velocidade maior, o que geraria jatos de carga moldada perfeitamente formados, atingindo perpendicularmente a blindagem, o que em teoria deveria produzir 8 polegadas de penetração a 50 jardas. Isso era o dobro do que as bazucas de alma lisa alcançavam em seus melhores tiros. E mais importante, seria consistente. Cada tiro o mesmo resultado. A teoria é bonita. Nos testes é que as teorias morrem. O dia 28 de janeiro de 1943 amanheceu frio no campo de provas de Aberdeen. Temperatura a 06 F com rajadas de vento chegando a 20 mm pegar vindas da Baía de Chesapeake. Aquele tipo de frio que faz o metal queimar as mãos e transforma a respiração em neblina. Não eram condições ideais para testar armas experimentais, mas a invasão da Sicília estava marcada para o verão. E se essas bazucas estriadas iam embarcar com as forças de assalto, os testes não podiam esperar por tempo melhor. A configuração do campo de tiro era simples e brutal. A 200 jardas. Os engenheiros montaram 10 chapas de blindagem alemãs capturadas em armações de madeira seções reais de casco de Panzer IV, tomadas no norte da África. Cada chapa media 80 mm de espessura. A blindagem frontal padrão que estava desprezando a maioria das armas anti-tanque aliadas. Atrás de cada chapa posicionaram blocos de argila para capturar o jato da carga moldada e medir a profundidade de penetração. Ao lado das chapas de blindagem, colocaram chapas de aço padrão em espessuras graduadas forro em FIFO, em 6 em 7 em 8 in. Essas determinariam a capacidade máxima de penetração. O bunker de observação abrigava 15 oficiais e engenheiros, incluindo o coronel Crozier, o general Barnes, o capitão Skinner e Henry Mohawk. O protocolo exigia testemunhas oficiais para qualquer teste que pudesse alterar equipamento aprovado. Vários especialistas balísticos de Aberdeen compareceram para verificar as medições. Um estenógrafo anotou tudo. A atmosfera, segundo o relato posterior de Skinner, estava tensa a ponto de quebrar. O protocolo de teste era direto. 20 disparos. Com as bazucas padrão. M1 de alma lisa. A 50 jardas seguidos por 20 disparos com os protótipos estriados de Mohawk na mesma distância. 3 operadores diferentes para cada tipo de arma para eliminar viés de habilidade do atirador. Os alvos seriam medidos após cada grupo de 5 tiros. Taxa de acerto, profundidade de penetração e qualidade da formação do jato seriam todos documentados. Primeiro, a linha de base da alma lisa. O operador, um sargento do destacamento de testes de Aberdeen, shoulder da M1 padrão, mirou na primeira chapa de Panzer e disparou. O foguete saiu do tubo com o familiar whoosh, deixando um rastro de fumaça branca. Acertou a chapa 2 FIT à esquerda do centro com um estalo seco. Os engenheiros a jusante examinaram o impacto profundidade de penetração de 3/8 in na argila de respaldo. Razoável, mas não suficiente para alcançar o compartimento da tripulação de um Panzer. Tiro 2/4 in. Tiro 3. Errou a chapa completamente passando largo à direita, exatamente o problema de precisão que tornara o teste necessário. Tiro 4, 3/5 in. Tiro 5, 4/4 in. O padrão que emergia era inconsistente. Mesmo quando os foguetes acertavam a penetração, variava quase 1 polegada com base no ângulo de impacto e na qualidade de formação do jato.
No 15º tiro do grupo de alma lisa, os resultados já eram claros. 11 acertos em 15 tentativas. Penetração variando de 3,2 a 4,6 em média. Em torno de 3,9 in. As 4 falhas a 50 jardas alcance ponto em branco para matar um tanque diziam muito. Um foguete havia capotado tão horrivelmente que atingiu a chapa de lado e falhou em detonar corretamente. Esses números correspondiam aos dados de testes de campo. Também confirmavam o que todos já sabiam. A bazuca de alma lisa era, na melhor das hipóteses, marginalmente eficaz. Os protótipos estriados vieram em seguida. Mohop fabricou 3 tubos com ranhuras em espiral cortadas numa taxa de 1 em 16, uma rotação completa a cada 16 in de comprimento do tubo. As ranhuras eram rasas apenas 30 mil de polegada de profundidade, o suficiente para agarrar o corpo do foguete e imprimir giro sem criar atrito excessivo. Primeiro disparo estriado, acerto em cheio no centro, penetração 7,2 in. Os engenheiros a jusante anunciaram a medida e o bunker de observação ficou em silêncio. Segundo tiro 7,4 in. Terceiro 6,9 in. Em quarto 7, 1 in. Quinto 7,3 in. Cada foguete voando reto, atingindo com o nariz primeiro, penetrando quase o dobro da média da alma lisa. Crozier pediu uma pausa para que os engenheiros verificassem a metodologia de medição. Recalcularam cada impacto estriado. Os números se mantiveram. Os testes recomeçaram. No 15º tiro com a bazuca estriada, o foguete acertou a chapa de teste mais espessa. 8 in de blindagem homogênea laminada, equivalente à proteção frontal do Tiger Wing. O foguete atingiu em cheio, detonou e enviou um spray de metal fundido através da fenda de observação no bunker de testes a 312. A equipe ajusante esperou 30 segundos para a placa esfriar antes de se aproximar, e então chamou a medição penetração completa. O jato de carga moldada havia queimado todas as 8 in e entrado na argila de fundo. Profundidade de penetração na argila. 2,3 in, além da face da placa. O General Barnes levantou-se do seu posto de observação. Segundo o relatório oficial de testes arquivado naquele dia, ele disse 5 palavras. Run the next 5 shots. A estenógrafa anotou que Crozier objetou alegando que dados suficientes já haviam sido coletados. Barnes o reverteu. O teste continuou. Os tiros. 16 a 20 produziram resultados que fizeram os especialistas balísticos de Aberdeen conferirem seus instrumentos 2 vezes. INO 0 in 8, 1 in 7, 6 in, 7 9, in sur, in. Nenhum único tiro perfurou menos que 7 ou 6 in. Nenhum único tiro errou a placa-alvo. A consistência foi o que chocou todos os observadores. A penetração da alma lisa variou 1,4 in ao longo de 15 acertos, uma variação de 36%. A penetração estriada variou apenas 0,5 in ao longo de 20 tiros, uma variação de 6%. Era possível prever o que uma bazuca estriada faria. Era possível confiar nela. Os observadores caminharam a jusante após o último tiro para examinar as placas de blindagem de perto. Cada impacto estriado mostrava o mesmo padrão distinto. Um orifício de entrada circular de aproximadamente 2 in de diâmetro. Perfeitamente perpendicular. A superfície da placa com bordas limpas que indicavam que o jato da carga moldada se formara corretamente e penetrara sem deflexão. Os impactos da alma lisa pareciam diferentes. Buracos irregulares. Alguns com evidência de desvio do jato ou penetração parcial, vários, mostrando impactos laterais onde o foguete acertara com ângulo. De volta ao bunker de observação, a equipe de balística compilou os números finais enquanto todos aguardavam. Os dados foram devastadores para o projeto de alma lisa. Probabilidade de acerto a 50 jardas alma lisa, 73% estriado, 100%. Penetração média, alma lisa, 3 tote AIS. Estriado 7,7 in. Penetração máxima confirmada alma lisa. 4,6 in estriado. 8. UNIN, classificação de consistência medida estatística de desvio dos resultados alma lisa, não atingiu os padrões aceitáveis.
Estriado excedeu todos os requisitos. Mas aqui está o número que mais importava para os oficiais de infantaria. Probabilidade de derrotar 80 mm de blindagem frontal num Panzer IV bazooka de alma lisa, aproximadamente 15%, levando em conta tanto a probabilidade de acerto quanto a falha de penetração. Bazooka estriada 97%. Um soldado com uma bazuca estriada poderia matar de forma confiável o tanque alemão mais comum que enfrentaria. Um soldado com uma bazuca de alma lisa morreria tentando. O general Barnes convocou uma reunião de decisão imediata no prédio do quartel-general de Aberdeen. Presentes, Crozier Skinner, Mohop, 3 oficiais de produção do arsenal e 2 majores de logística. A reunião durou 45 minutos. A questão não era se adotar o estriamento, os dados do teste tornavam essa decisão automática. A questão era quão rápido poderiam adaptar a produção existente e se deveriam convocar as bazucas já em campo de volta. Os oficiais de produção relataram que estriar tubos existentes exigiria equipamento especializado, mas era mecanicamente direto. Cada tubo precisaria passar por uma máquina de estriar, essencialmente uma broca industrial com cabeças de corte que entalhavam as ranhuras em espiral numa única operação. Tempo por tubo, aproximadamente 8 minutos. Custo por tubo está 12 em tempo de máquina e inspeção. Com 3 fábricas funcionando em paralelo, poderiam converter o estoque existente em 6 semanas. Os oficiais de logística deram a notícia complicada. 14.000 bazucas, M1, haviam sido fabricadas. 8 ainda estavam em inventário doméstico e poderiam ser estriadas antes do embarque. 6.000 já haviam sido distribuídas, 3.000 para o norte da África, 2.000 para o Teatro do Pacífico e 1.000 para bases de treinamento na Inglaterra. Recordar armas já implantadas para modificação criaria uma lacuna na qual as unidades na linha de frente ficariam sem capacidade antitanque por 2 a 3 meses, enquanto as armas eram enviadas de volta, modificadas e reenviadas. Barnes tomou a decisão em minutos. Estriar tudo o que estivesse no inventário doméstico imediatamente. Começar a fabricar novos tubos, já com estriamento cortado, e desenvolver um kit de modificação de campo para as armas implantadas. As primeiras bazucas estriadas chegaram às unidades de combate em abril de 1943, a tempo da Tunísia. A primeira divisão blindada recebeu 200 lançadores M1 A1, modificados à nova designação para tubos estriados, durante o empurrão final contra as forças alemãs perto de Bizerte. O relatório pós-ação do sargento-chefe Julius River, de 23 de abril, descreveu um engajamento que teria sido impossível 3 meses antes. Sua equipe engajou um Panzer IV a 70 jardas, disparou uma vez e viu o tanque explodir, enquanto a tripulação abanava para fora. Primeiro tiro, morte total. Ele escreveu que seus homens não podiam acreditar que aquilo realmente funcionava como prometido. Em junho, a produção já havia mudado inteiramente para modelos estriados. O lançador de foguetes Momimrov, uma versão melhorada com miras melhores, e um tubo em 2 peças para facilitar o transporte, começou a sair das linhas de montagem com estriamento como padrão. Essas foram as armas que desembarcaram em Salerno, em setembro de 1946, onde a 306ª Divisão de Infantaria as usou para dispersar contra-ataques panzer alemães na cabeça de praia. Os batalhões de Rangers do tenente-coronel William Darby relataram equipes de bazuca responsáveis por 11 tanques confirmados nos primeiros 3 dias de luta. Anzio, em janeiro de 1944, forneceu o verdadeiro teste de estresse. As forças alemãs lançaram tudo contra a cabeça de praia aliada, incluindo os pesados Tiger P-Mori que as bazucas anteriores não conseguiam sequer arranhar. Mas a capacidade de penetração de A-Twin de MSS significava que até os Tigers eram vulneráveis, se você atingisse a blindagem lateral ou a seção traseira. O soldado de primeira classe, James Arness, sim, o futuro ator de Gunsmoke, serviu como fogueteiro em Anzio e depois descreveu perseguir um Tiger por entre os escombros. Você sabia que se dessem o tiro limpo, você o mataria. Essa confiança mantinha você vivo
porque você não entrava em pânico, apenas trabalhava. Dia 16 de junho de 1984. Cada companhia de infantaria americana que atingiu as praias de Utah e Omaha levava ao menos 4 equipes de bazuca. As armas provaram ser essenciais não apenas contra blindados, mas contra posições alemãs fortificadas. O jato da carga moldada podia atravessar concretos e posições de metralhadora. Relatórios pós-ação da 29ª Divisão de Infantaria observaram que equipes de bazuca limparam 12 casamatas em Omaha Beach nas primeiras 6 horas, permitindo que a infantaria avançasse para o interior. O verdadeiro campo de provas veio durante a Operação Cobra, no final de julho de 1944, a ruptura da Normandia. Divisões de infantaria americanas, avançando por terreno cercado de sebes, topavam constantemente com emboscadas de blindados alemães, exatamente o cenário para o qual as bazucas foram projetadas. Combates de surpresa a curta distância, onde portabilidade e eficácia no primeiro tiro importavam mais que o alcance do canhão de um tanque. A 4ª Divisão de Infantaria registrou 37 mortes de blindados confirmadas com bazucas na primeira semana de Cobra. Canoas antitanque e Shermans levaram a maior parte do crédito nos relatórios oficiais. Mas os diários da infantaria contam uma história diferente. Equipes de bazuca frequentemente derrotavam tanques alemães antes mesmo da chegada de blindados amigos. A ofensiva do Ardenas em dezembro de 1944, a Batalha do Bulge, testou tudo. Panthers e Tigers alemães arrebentaram as linhas americanas na neblina e na neve. Unidades de infantaria isoladas descobriram-se defendendo cruzamentos e vilarejos com bazucas como sua principal arma antitanque. Em Bastogne, a 6ª aerotransportada usou lançadores M19 para derrubar pelo menos 18 tanques alemães durante o cerco. O capitão James O'Neill, comandante de companhia da 502ª Infantaria Paraquedista, relatou que seus homens emboscaram uma coluna de Panthers em 22 de dezembro, destruindo 3 tanques em menos de 2 minutos ao atingi-los a partir de posições em prédios a 30 jardas. A consistência fez toda a diferença. Os soldados aprenderam que podiam mirar uma bazuca estriada como uma carabina. Aponte, aperte e acerte o que mirou. O sargento técnico Forrest Good, que lutou da Normandia ao Reno, explicou simplesmente numa entrevista de 1945 antes do estriamento: você disparava e esperava. Depois do estriamento, você disparava e sabia. Quando as forças americanas cruzaram o Reno em março de 1945, as bazucas já contabilizavam mais de 800 mortes confirmadas de blindados alemães no teatro europeu. Esse número de 800 conta apenas parte da história. A verdadeira revolução aconteceu na forma como os exércitos pensavam sobre armas antitanque portáteis de infantaria. Antes das bazucas estriadas, os lançadores portáteis eram equipamento experimental que poderia funcionar em condições ideais. Depois do teste de Aberdeen, em janeiro de 1943, tornaram-se armas primárias em torno das quais os comandantes de infantaria construíam táticas. E toda arma de foguete que a América desenvolveu depois partiu de uma suposição: o tubo seria estriado. O M20. Super Bazooka de 3,5. Em que surgiu em 1945, veio com estriamento usinado diretamente no tubo durante a fabricação. Esta arma podia penetrar 11 polegadas de blindagem, o suficiente para ameaçar até mesmo os King Tiger de lado. Quando os tanques T-34 norte-coreanos cruzaram o paralelo 38, em junho de 1950, unidades de infantaria americanas os detiveram com M20 armas que existiam porque Mohop convenceu oficiais céticos de que girar foguetes valia o risco 7 anos antes. A Coreia comprovou o valor do estriamento de formas que a Segunda Guerra Mundial nunca havia feito. O terreno montanhas, vales estreitos, combates urbanos, significava que tanques e infantaria lutavam constantemente em alcances inferiores a 100 jardas. A precisão do M20 permitiu que equipes de 2 homens engajassem blindados a partir de posições protegidas com confiança. Relatórios pós-ação do combate no perímetro de Busan, em agosto de 1950, mostram equipes de bazuca responsáveis por 49 T-34 destruídos em 2 semanas. O tenente Ernest Schoenfeld teve um pelotão que derrubou 7 tanques num único dia perto de Taegu,
usando táticas que dependiam inteiramente do desempenho previsível da arma. A tecnologia se espalhou além das bazucas. Quando o exército desenvolveu o M-72 Lavalier, arma antitanque leve em 1963, os projetistas incluíram tubos pré-estriados no projeto descartável. Cada LO, disparado no Vietnã, e foram milhares, usou o mesmo princípio de estabilização por giro, pelo qual Mohop lutara. O sistema de mísseis antitanque Dragon, colocado em serviço em 1965, combinou lançamento estriado com guiagem por fio. O AT-4, que substituiu o LOL em 1907, apresentou padrões de estriamento avançados otimizados por modelagem computacional, que ainda seguiam a matemática original de Mohop. A tempestade no deserto em 1991 completou o ciclo evolutivo. A infantaria americana carregava AT-Quos e Lev, de modelos posteriores todos estriados entregando confiabilidade no primeiro disparo contra blindados iraquianos. Mas também carregavam algo novo, o M-47. Dragon 2, um tubo estriado lançando um míssil guiado capaz de destruir tanques a 1.000 jardas. O sistema de guiagem era tecnologia moderna. O tubo estriado garantia que o míssil iniciasse o voo estável. E, de fato, aquilo era tecnologia de 1943 que ninguém havia encontrado motivo para mudar. O Corpo de Fuzileiros Navais adotou o pequeno lançador de ombro multipropósito em 1984, especificamente porque seu tubo estriado oferecia precisão consistente tanto com foguetes anti-blindagem quanto anti-estrutura. Os SEALs da Marinha usaram armas pequenas no Iraque e no Afeganistão por quase 3 décadas. A reputação de confiabilidade dessas armas remontava diretamente aos princípios de engenharia comprovados naquela manhã gelada em Aberdeen. Mesmo sistemas modernos como o fuzil antitanque recuo compensado M3. Carl Gustav, adotado pelo US Special Operations Command em 2013, apresentam canos estriados para projéteis estabilizados por giro. 80 anos após o teste de Mohop, a infantaria americana ainda carrega armas construídas com a sua visão. Faça o foguete girar e ele vai para onde você aponta. Henry Mohop nunca se tornou famoso. A maioria dos soldados que carregaram bazucas estriadas pela Europa nunca sabia seu nome. Ele morreu em 1981 na Suíça. Seu obituário mencionou trabalhos em cargas moldadas, mas nada sobre o teste de Aberdeen, que mudou a guerra de infantaria. O capitão Skinner recebeu uma condecoração pelo papel no desenvolvimento da bazuca e se aposentou como coronel em 1956. O crédito oficial pelos lançadores de foguetes estriados foi atribuído ao Departamento de Armamento do Exército dos Rouviers. Mas todo soldado de infantaria que disparou uma bazuca depois de 28 de janeiro de 1943 beneficiou-se da disposição de um engenheiro civil de desafiar a doutrina aceita com uma ideia que todos chamavam de imprudente.